que ele diz assim: o que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. O que doei, eu tenho. O Senhor quer que você esteja saudável, que você esteja com o seu coração funcionando bem, com os seus órgãos funcionando bem, com a sua saúde intacta e equilibrada, tanto física como emocional, para que você seja um impacto no reino do Senhor nosso Deus, para que você possa levar o reino do Senhor, levar os propósitos do Senhor até o último dia de vida que o Senhor te der. Mais um podcast para abençoar a sua vida. Mas antes, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Deus te abençoe. Igreja da cidade. Uma igreja em muitos lugares. Uma família que reflete a família de Deus. Um lugar onde acontecem grandes encontros, onde vidas renascem e recomeçam, e todos crescem na fé e se tornam mais fortes com Jesus. É um lugar que crê e vive a palavra de Deus, em amor, incluindo pessoas na família do céu e trazendo o sobrenatural na terra. É ser dirigido por meio de propósitos, onde pessoas comuns, imperfeitas, mas apaixonadas umas pelas outras, buscam alcançar todas as pessoas para Jesus. Onde pessoas descobrem o real sentido da vida. Uma família fortemente conectada. Uma família para pertencer, de perto ou de longe. Uma família composta por pessoas com consciência do chamado e certos do seu destino profético para servir o reino de Deus na terra. Um lugar de cuidado, onde qualquer um pode crescer em relacionamentos saudáveis. Um lugar onde você, eu, ele e ela, todos pertencem e são acolhidos de maneira igual. Uma casa de envios, porque a igreja não é um local de chegada, mas um ponto de partida. Uma igreja-família biblicamente saudável, profética, apostólica e pastoral. Ter uma igreja é ser grato por fazer parte, ter amigos, irmãos e pais da fé. Igreja da cidade, um lugar de verdade, de pessoas reais, um lugar para transformar e ser transformado, um lugar para crescer, uma família para pertencer. Nós estamos aqui, seja bem-vindo para mais um podcast Luz para as Nações e hoje com o nosso amado pastor Aguinaldo Deitos. Acertou, é isso? Hein? Acertou. Deitos. Não é um nome muito fácil, não. E é uma honra poder conhecê-lo, viu, pastor? Amém. E é um prazer, na verdade nós tivemos uma interação bem rapidinha no ano passado. Estamos aqui na segunda edição do VOA, né? VOA Brasil 2022, da equipe Global Awakening, Randy Clark e o pessoal. E nós tivemos uma pequena interação no ano passado e hoje nós temos a oportunidade de bater um papo aqui sobre tudo que está acontecendo, um pouco sobre esse mega empreendimento aqui que é a Igreja da Cidade. Verdade. Estávamos falando aqui que quando o pastor Aguinaldo ingressou aqui nesse ministério e como se deu a adaptação. Pastor, podia dar uma alôzinha para o nosso pessoal ali, umas boas-vindas para eles. Amém. Pede o pessoal se inscrever no nosso canal. Legal. Gente, é um prazer estar aqui com o pastor Gesiel e sua esposa, né? Como ele disse, né? Está nesse encontro, a gente teve um rápido encontro mesmo, há um ano atrás, e a gente acabou criando um pouco de vínculo, mesmo à distância, né? Amém. Então, seja bem-vindo aí ao canal, né? Que você participe aí, que você interaja, que você receba aí tudo de bom, né? Que esse ministério tem para passar para vocês. Amém. Esteja acompanhando aí o pastor na rede, né? Amém. Faça perguntas, tira dúvidas, né? Então eu tenho certeza que isso vai ser bênção demais, porque ele está muito conectado, né? E conectado com a Igreja da Cidade ainda, pastor. Melhor amém, ainda, amém. Tenho certeza que vai ser bênção. Muito obrigado por estar aqui. Estando conectado com a Igreja da Cidade, você está conectado com
Brasil e mundo, O mundo, né? é. A igreja da cidade já atingiu outros países agora, né? Exatamente, né? O pastor Carlito tem aí, através do PEG, esse plano de expansão global, né? O objetivo é esse mesmo, não é só a questão de formar igrejas em outros países, mas abençoar, né? As igrejas locais, né? Isso tanto na América do Norte, como na Europa também. Acompanhando pelas redes aí, de vez em quando ele posta fotos na França, na Itália. O pastor Carlito, graças a Deus, é um apóstolo, né? Deus chamou esse homem, né? Nosso pastor levantou, deu visão estratégica. O pastor está conectado, como eu estava falando, está conectado com a igreja da cidade aqui, você está conectado com o mundo, né? Sabendo aquilo que está acontecendo e se envolvendo, né? Não é saber, né? Que a gente sempre coloca na igreja, nosso pastor coloca, aqui você recebe para você repartir. Amém. Então, não é só receber, recebe, né? Se prepara e vai, né? Lá fora, né? Onde a necessidade está. Amém. A igreja da cidade tem vários ministérios, é uma igreja que aproveita muito bem a mão de obra do povo de Deus, né? Colocando todos nos seus devidos lugares e ministérios. Sim. E além disso tem um quadro pastoral do qual o pastor Agnaldo faz parte. Quantos pastores são hoje na igreja da cidade? Nós estamos aqui mais de 35. Mais de 35 pastores. 35, 36. Quantas igrejas satélites aqui só na cidade? Na cidade aqui nós temos a Colina, o Campo Centro, tem na Zona Sul, são 4. 4 igrejas. 4 aqui. Né, o Objetivo, né, que tem no Primavera também, que é uma unidade que ela tem uma função social, né, bem grande, né, nesse sentido. E mais as igrejas da cidade aí, com mais de 20, né, nesse propósito aí de estar espalhando, né, até no Rio, Minas, São Paulo, né, e por aí. Glória a Deus. Além do mundo, né? Além do mundo, né? Além do mundo, né? Daqui a pouco o Elon Musk vai mandar um pessoal verdade. da igreja da cidade lá para Marte também. Acho que vai ser a primeira igreja a chegar lá, hein? Com tanto ministério que tem aqui. Isso é bom assim, né? A gente, eu tenho esse privilégio, a equipe pastoral, né? E a igreja em si tem um privilégio. Nós temos tanto o pastor Carlito, que a gente carinhosamente chama nosso pai espiritual, ele é a pastora Leila. Nós temos esse privilégio de ter um pastor, né, conectado com o mundo, né, com pastores, com missionários no mundo inteiro e trazendo o melhor. Né, trazendo, levando e também transformando realidades aí tão difíceis, né, em tantos lugares. Né. Olha só que coincidência. Nós nos conhecemos aqui, mas nós temos uma origem muito incomum. Somos na mesma terra. Somos paranaenses e oriundos da igreja missionária. Olha só, eu de Londrina. Sim. E o pastor Agnaldo de Maringá, né? Uma igreja, estão muito interligadas ali. Eu lembrei o nome do filme. Quando eu fui a Maringá, um trabalho do pastor Jacó, era um evento na rua e passaram um filme que eu como uma criança na época, fiquei chocado, Inferno em Chamas, o nome do filme. Mostrava a realidade de um jovem que foi parar no inferno e, tipo assim, para despertar os jovens. Naquela época, as igrejas, sobretudo a igreja missionária, tinha um trabalho muito bom com os jovens, de evangelismo, né? Foi nessa época que o pastor se converteu, né? Na juventude, né? Tinha anos 74, 75, né? Foi nessa época. Como que se deu a conversão, pastor? Como que foi? Rapaz, é muito extraordinária, né? Era um garoto, estava para 11 anos mais ou menos. Eu batizei com 12, né? Então eram 11 anos. Quem se converteu foi meu irmão mais velho. Poxa, que legal. Meu irmão teve uma conversão assim extraordinária, né? Ele fala, às vezes ele comenta, a gente trabalhava na lavoura, né? Na roça ali com meu pai. E meu irmão começou, ninguém tinha falado assim de Jesus para ele. Você vê que coisa, né? Que coisa. Ele sempre fala, estava trabalhando e ele começou a sentir uma alegria, algo diferente na vida dele. Aquela coisa assim que ele não sabia explicar. Aí tinha das pessoas que trabalhavam com a gente, né? Tinha um irmão em Cristo lá que prestava serviço. Depois ele começou a conversar com essa pessoa. Né?
e as pessoas foram conversando com ele aí, depois ele fala que quando ele foi para a igreja, ele já estava convertido. Quando ele foi para a missionária, né? Ele já chegou convertido lá. Ele já chegou convertido. Ele já tinha ele falou, o Espírito Santo, cara, fez algo extraordinário. Aí ele foi ouvir a palavra, entender, né? Naquele encontro. Lógico, tinha conexões, né? Assim como outras pessoas, mas ele é o primeiro da nossa família nuclear, né? Na nossa grande família, ele foi o primeiro que se converteu. Que bênção. Ele é a primícia. E hoje ele fala, né? Sempre fala, né? Ele fala assim, ó, você está onde está porque Deus me usou. E foi verdade, né? E ele começou a falar de Jesus para mim. A gente trabalhava na lavoura. Na hora do almoço, na verdade eu tinha raiva dele, né? Essa é a realidade, né? Porque na hora do almoço a gente almoçava e ele fazia e eu ia orar com ele, cara. No meio da plantação. Eu tinha muito raiva dele por causa desse negócio. Ele era bem mais velho, mano? Não, ele tinha uma autoridade. Não, ele é o primogênito, né? 4 anos, nós somos em 6, né? Incluindo 4 homens e 2 mulheres. Então ele é o mais velho e ele fala, rapaz, moleque, vamos orar, menino, vamos orar. Foi meio na marra. Orava na marra, almoçava e ia orar. Muitas vezes é assim, pastor, você começa a orar na marra, é verdade, acontece. Até que pega, se estiver acontecendo com você aí, pode saber que Deus tem algo, né, assim, extraordinário. Amém. Aí eu fui ouvindo tudo e aí eu comecei para a igreja, né, ainda na pré-adolescência, né, eu fui me interagindo com a igreja e aí seguimos, mas ele tinha, assim, meu irmão, uma chama do Espírito assim muito forte. Que bênção. Ele contagiava a cidade, na verdade, lá, o Iguaraçu na época, né? Que coisa. Iguaraçu. Glória a Deus. Seguindo bem na pré-adolescência a conversão. Aí depois o pastor mudou para São Paulo e aí desvinculou da missionária. Aí a gente mudou para São Paulo em 79, né, no ano de 79. Ainda estava na adolescência ainda. Só que aqui, ali na Zona Leste em São Paulo, Penha, Tatuapé, não tinha missionária ali, né, igreja missionária. Aí meu irmão tinha vindo à frente da gente um pouco, e aí ele começou a ir na Assembleia. Na verdade, eu nem gostava da Assembleia. Também. Né? Essa é a realidade, né? Você é Assembleia, ele só entra tranquilo. Muitos anos na Assembleia. Ele começa, ele não gosta. Mas não gostava da Assembleia, né? E aí não tinha uma igreja missionária aqui. Meu irmão já estava indo na Assembleia, eu comecei na Assembleia e fui me interagindo com a juventude. E aí aquilo começou a fazer parte da minha vida, comecei a gostar mesmo, me envolver mais com o pentecostalismo, porque a missionária ela tinha já esse viés, né, essa raiz, né, ligada ao Pentecoste, aos dons, etc, né? Mas era ainda assim, como se fosse uma batista renovada, né? Tinha mais coisa assim. E depois a gente veio para a Assembleia e aí teve essa conexão toda, né? E aí cresci na Assembleia, me tornei líder de jovem na Assembleia, me casei na Assembleia, segui a carreira pastoral na Assembleia, mais ou menos. Tudo começou ali. Em que momento que o pastor entrou para o ministério? Como que se deu esse chamado? A Assembleia, não sei o quanto que o pastor conhece da Assembleia. A Assembleia ela tem uma é como se fosse carreira, né? Um plano de carreira, né? Chega evangelista, você é obreiro, né? Que chama, auxiliar, depois diácono, né? Aí você vai para evangelista, né? Presbítero, evangelista, né? Evangelistas e pastores são os cargos ministeriais, né? Exercem as mesmas funções praticamente. Então, eu segui assim, né? Liderando jovens, né? Participando da juventude, nem liderando jovem, né? Participando de das áreas da juventude. Depois fui maestro do jovem, regente, né? Da juventude. Fui regente de coral também. Então o pastor música, eu sou músico também. O que o pastor toca, canta, não? Tocava trombone, né? Trocava com aprendendo a banda, depois virou orquestra, né? Trombone de vara, na verdade, né? Que lá como o pessoal usa de jazz, né? Tocava, depois cheguei para o conservatório. Não era um músico extraordinário, mas a gente se virava, né? Maravilha. Se virava. Foi assim seguindo a carreira mesmo, tá? no chamado nesse sentido. Depois que eu fui para o seminário, eu fui para o seminário antes de me tornar pastor. Qual seminário que o pastor fez?
Eu comecei no Betel, lá em São Paulo, Betel brasileiro chamava, nem sei se... Betel brasileiro é do pessoal? Não, Betel brasileiro não, Betel. Betel brasileiro é o que tem lá no Nordeste. Paraíba, né, se não estou enganado. Era Betel. Aí eu queria algo mais, alguma coisa, e entendi que o Betel ali que a gente tinha, que era ligado à Assembleia, não estava oferecendo tudo isso. Aí eu fui para o Betel brasileiro, que é da missionária lá, Lídia, Durvalina Bezerra. Isso, Durvalina. Durvalina. E hoje eles, aqui em São Paulo, era lá bem no centro, né, na rua São Bento. Aí eu acabei fazendo 5 anos de seminário, né, porque nessa mudança eu perdi 1 ano por causa das matérias, né. Eu acabei me formando no Betel brasileiro. E o Betel brasileiro era bem intenso, né? Porque eles têm umas questões práticas também. Sim, era a semana inteira. Nós recebíamos uma equipe em Londrina, em Londrina, acho que por 2 vezes na minha adolescência, eles vinham com um ônibus e ficavam acho que 1 semana. Sim. Visitando igrejas, e um trabalho muito impactante. Eles tinham jogral, faziam apresentações muito impactantes mesmo. Trabalho missionário bem... Porque eles tinham tem um foco, né? Tinha na época, acho que deve continuar, um foco bem assim para missões, né? Também. Então você estava estudando ali, você saía de finais de semanas, você era enviado para a igreja ou para evangelização mesmo, né? Então, eu já tinha muito essa conexão de área evangelística na igreja, né? Fazia muitas evangelizações, fui líder de ministério evangelístico, líder na época da escola bíblica, tudo. A gente estudava, e final de semana, volta e meia você estava numa igreja, ou servindo, né? Ou servindo em alguma comunidade, ou servindo na igreja, quando você já estava mais para o 3º, 4º ano do seminário, aí você ia pregar, né? Fazer os testes nas igrejas, né? Os pastores, né? Sim. Coitados dos pastores, receber o seminarista aqui. Pode vir qualquer coisa, né? Então, tinha esse lado prático bem forte. Muito também, bom isso, né? E aí o pastor, logo que saiu do seminário, já assumiu uma igreja ou ficou como auxiliar? Eu fiquei na Assembleia, fiquei bastante tempo ali como presbítero, né? Depois, quando eu estava como evangelista, aí numa época eu me tornei o pastor auxiliar, o segundo pastor, na verdade, né? O pastor que é de Acho que eles auxílio não usam direto, esse termo, né? pastor auxiliar, né? Lá eles usam pastor auxiliar, né? Copastor, né? Que eles chamavam, né? A Assembleia chamou de copastor, era o pastor direto tirando o pastor titular, né? Eu congregava numa igreja razoavelmente grande, ela tinha uns 600 membros, mais ou menos, na minha época. E aí eu em 2002, aí me tornei o pastor assistente, né? Direto do pastor nessa igreja. Depois, em 2005, aí que eu fui dirigir uma igreja que era ligada a essa, mas aí eu fui ser o pastor direto dessa igreja. Depois ela acabou se tornando ligada direto ao Ministério Madureira, né? Como pastor ligado direto ao Brás. Só depois que eu fui para a Assembleia. E nessa época Assembleia não, a Igreja da Penha, na verdade. E nessa época o pastor atuando no ministério e secularmente também, com trabalho. A vida inteira, tá, Gisele? Eu sempre fui um pastor, aqui a gente chama de pastor bivocacional, né? No outro mês chama pastor voluntário. Então eu tinha meu trabalho, eu trabalhava numa multinacional antes, até 97, depois em 97 eu fui para a GM lá em São Caetano, General Motors de São Caetano. Trabalhar na área financeira, na área controladoria, depois eu vim para cá em São José, na GM daqui na área de controladoria, mas sempre trabalhando secularmente e sendo pastor, né? E dirigindo igreja, na verdade, né? Então era uma coisa meio... Dupla jornada, hein? Dupla jornada, cara. Então, mas você é jovem, né? Tá inspirado, né? E força, tudo. Então, o meu início de ministério foi assim, né? Pastor bivocacionado, trabalhando secularmente, dirigindo a igreja mesmo como vocação mesmo. Depois eu me tornei aqui na Igreja da Cidade, eu fiquei um tempo como pastor integral, tempo integral, atuando até na área de controladoria do grupo aqui, na igreja. Mas como pastor de tempo integral, fiquei mais ou menos 3 anos. Aí depois eu voltei novamente. Aí veio para São José. Já estava aqui em São José. Tá. Né? Voltou para a vida secular. Eu vim para São José em 2008. Em 2008 para cá. Da Assembleia para São José. Da Assembleia para Igreja Batista na época, né? Continuando Imagina Batista. só, um assembleiano era do Reteté, não? Era.
A Assembleia do Reteté vem para a Igreja Batista. É mais ou menos como ir para a Igreja Católica, não é? Quase isso. É a transição. Essas transições são complicadas, não são, pastor? São, porque você tem o tempo assim de... A nossa igreja, né, já era uma igreja grande, nada se compara com o que é hoje, né? Mas já tinha uma estrutura de igreja grande, né? Então você imagina, um assembleiano, né, você sai e você vem para o meio batista. É mais fácil o contrário, né? Sim, geralmente é o contrário. Geralmente é o contrário. O batista, ele ir para uma assembleia e essa transição dele é mais fácil. Então você tem um período, né? Parece que está fazendo downgrade aí, né? Quando sai do tradicional, faz um upgrade, agora parece que está voltando à versão anterior. Assim, a nossa igreja já estava em transição, né? Nesse processo de transição para ir mais com a igreja avivada, né? Avivada, é uma igreja com propósito, né? A gente continua, né? No estilo específico hoje da igreja, porque nós somos igreja batista da cidade, né? Sim. É mais igreja da cidade que igreja batista cidade, hoje, né? Exatamente, né? Ela tem a identidade própria dela, né? Que maravilha. Mas nessa transição, assim, né? O que eu tenho para colocar nesse sentido é que a pessoa precisa, aquilo que a gente estava conversando aqui, né? Em off, aqui, né? Fora, ela precisa ter convicção mesmo do chamado dela. É importante ela ter a convicção, porque senão ela não consegue passar esse período de readaptação. Porque a nossa igreja tem o foco, o jeito de ser da igreja da cidade, a forma dela enxergar a cultura dela mesmo, né? Então quem vem de fora, se ele já é um pastor, um ministro, né? Ele precisa entender, né, que tem um tempo de adaptação, de readaptação, né? Para ele servir, porque você... Entrar na visão, né? Você vai continuar sendo pastor, só que você precisa absorver essa cultura, né? Porque senão você não vai falar a mesma língua, né? Então aí fica difícil demais. E aí você tem que ter mesmo essa convicção. Deus me trouxe aqui, Deus me chamou, você precisa ter a mesma coisa, né? Vou aguentar o período de adaptação. Exatamente, de adaptação. E é a questão bíblica, né? Se Deus chamou, Deus vai direcionar e Deus vai cumprir aquilo que Ele tem na sua vida, né? Ter essa convicção mesmo, que Deus vai conduzir. Amém. Independente do desconforto de sair da zona de conforto, sim. A convicção é que te faz permanecer até que tudo faça sentido. Tem coisa que não faz sentido. Sim. É porque é um negócio assim, né? A nossa igreja, né? A igreja da cidade, como você estava falando no início, né? A gente tem muitos ministérios, né? Você tem aí mais de 160 ministérios, quase 200. Você pode servir em qualquer área, né? Só não serve quem não quer, né? Nosso pastor Golido, sempre fala isso. Só não serve se a pessoa não quiser. Só que realmente é uma readaptação. A pessoa que está acostumada, se for pastor, acostumada no púlpito, na plataforma, né? Então ele chega, né? Ele tem que se reencontrar aqui. E aí você tem que estar pronto para reaprender, né, muitas coisas e saber que você vai ser usado por Deus, né, amanhã, né, em diversas áreas, como pastor, como ministro, pastora, etc. Pastor, eu fico pensando aqui, mais de cento e tantos ministérios, que geralmente a gente pensa, ministério com jovens, com senhoras, no modelo tradicional, né? Sim. Ministério com jovens, com senhoras, ministério de evangelismo. Criança, etc. Tipo assim, ficou limitado a um máximo 10. Sim. Eu fico aqui imaginando que tipo de ministérios conseguem inventar, né? Se essa podia ser a palavra, criar dentro dessa visão. Qual o ministério mais estranho assim para os demais, mais inusual? Olha, pastor, eu não sei, né, se eu consigo dizer, né, se tem ministérios assim estranhos. Na verdade, assim, é para cada perfil, né, para cada vocação, para cada chamado. A gente tem um entendimento na igreja, uma visão. A pessoa que chega assim para o pastor Calito, o pastor Fabiano, os pastores líderes, né? Fala, pastor, eu estava pensando, tive uma ideia, assim, surgiu algo no coração.
Então, fique preparado que provavelmente você vai ser o líder, né? Então, o pessoal arrisca. Porque Deus já deu a visão para a pessoa, né? Então a pessoa fala, pastor, olha, acho que a gente podia criar algo assim e tal. Amém, meu filho. É com você mesmo então. Então pode começar. Então começa. Então, os ministérios que você está falando, né? Desde a área, trabalhar com ignição, a área, né, infantil juvenil, né? Passa pelas juventudes, terceira idade. Você tem ministérios da assistência, por exemplo, famílias que teve perdas, né? Pessoas que morreram. Você tem a capelania, a parte da recepção, das boas-vindas para as pessoas, suporte àquele que acabou de aceitar Jesus, né? Nessa área, Ministério de Começo, por exemplo, ministérios que cuidam da questão espiritual, do crescimento dele, das batalhas espirituais, dele se encontrar, né? A pessoa se encontrar, tipo restauração, satisfação. Você pega ministério na área de finanças, né? Eu, por exemplo, hoje já fui líder de ministério, já servi com a parte de casais na igreja. Acho que o ano passado o pastor estava com casais, né? Já servi como no ministério alguns anos no Satisfação, que a gente tem, que trabalha, né, o seu relacionamento com Deus, com as pessoas, com o Espírito Santo. Você tem restauração. Hoje eu sirvo diretamente na liderança do Ministério de Vida e Finanças da igreja, que vai dar suporte para as famílias, orientação. Você tem quem está com as contas atrasadas no Serasa, só falar com o pastor. Pode implantar lá na igreja, tá, pastor? Para dar suporte. Então, assim, você tem muitas áreas, né? Diversas áreas, tudo que você imaginar, né? Que bem. Desde o estacionamento, desde a pessoa que chega lá. É um ministério lá. É um ministério. Que bem. A pessoa chega. Geralmente o pessoal fala, você não sabe fazer nada, vai cuidar dos carros. Isso aqui vira ministério. Ministérios, né? Os pastores na igreja, todos, a gente passa e serve nas mais diversas áreas da igreja, né? A pessoa não estranha se você vê um pastor ali servindo no estacionamento, né? Servi muitas vezes, né? Que bênção. A gente não tem essa questão, né? De melhor, pior. Né? Não tem. Aqui você pega a fila, né? Se tem necessidade, não tem, né? Nós, acima de qualquer coisa, a gente tem um chamado para servir. Né? Amém. Acho que essa é a coisa principal, né? Amém. Quem serve, aprendeu a servir, ele vai conseguir liderar bem amanhã. Como o pastor falou, o Ministério de Ignição é um trabalho com as crianças, né? Infanto-juvenil. Geralmente nas igrejas as crianças recebem um cantinho, um depósito, só para não atrapalhar o culto. Sim, né? E jogam as crianças para lá. E aqui parece que a igreja se importa muito. Né? Eles têm o culto deles, né? Eles têm o momento deles, na linguagem deles. A formatação que eles entendem. Exatamente, para tornar crianças fortes, né? Amém. E amanhã adultos, homens e mulheres saudáveis, né? Esse é o objetivo. Você vê, por exemplo, na igreja, pessoas ali servindo na câmera, no som, as pessoas na dança, né? Os levitas, tudo ministério. Eu fico imaginando para um evento desse aqui, quando chama o pessoal lá para orar por pessoas. Centenas de voluntários. Tudo voluntário. Todos coisa, eles gente, é maravilhoso. Eu lembro que no ano passado, minha esposa e eu, nós choramos quando vimos aquela turma toda subindo lá em cima de gente que sacrificou. Não são os dias do evento, né? Sim. São, sei lá, semanas anteriores ao evento, se preparando, vindo aqui para serem instruídos do que vai fazer, como vai fazer, preparo. Realmente essa é a força, né? Porque a gente, acima de qualquer coisa, o chamado é quem vai fazer todo o diferencial, né, na vida de qualquer pessoa. Né? Deus tem um chamado específico para cada um. Né? A pessoa, ele pode ter o chamado, né, de ele servir numa área de aconselhamento da igreja. No Ministério de Aconselhamento. Né? Que bênção. Ele tem o chamado de ouvir as pessoas, ou de servir as pessoas, atender a pessoa, levar a cesta do amor para a pessoa, né? Fazer uma visita na calçada, né? Na pandemia a gente usou muito isso, né? Na calçada, você ir até ali, você orar para a pessoa, abençoar a pessoa. Que coisa. Então é só estar na brecha, né? Pastor, nas igrejas, em modo geral, no Brasil e talvez no mundo, as pessoas ficam brigando por quem vai cantar, né?
Deus me chamou para cantar e para pregar. Geralmente a pessoa pensa que ser usada por Deus é fazer essas meia dúzia de coisas dentro da igreja. A gente tem que ser usado, né? Tem que estar à disposição. Né? Esses dias eu estava até comentando com a minha esposa, Ivanete, mais conhecida como Dinda, falando assim... Abraço, Dinda. Exatamente. A gente tem que estar disponível para Deus o tempo todo. Se você está trabalhando secularmente, né, você serve a Jesus, enquanto você serve, você trabalha secularmente. Amém. Essa é a questão. Né? Eu estou a serviço de Jesus. Então, o meu Deus, o Senhor tem que ser conhecido no meu trabalho, na universidade, numa viagem em família, num passeio, no restaurante, amém, né? Amém. Aonde eu estiver, a chama tem que estar acesa, né? Para eu estar servindo a Deus e abençoando pessoas onde eu estiver. Então, o meu trabalho, secularmente, eu sou do ramo imobiliário, onde eu estou, eu sou. Exatamente. Eu tenho que ser usado por Deus ali. Orar por uma pessoa, ouvir uma pessoa, né? E o meu testemunho tem que falar mais alto em qualquer lugar que eu estiver. Né? E a luz, ela funciona melhor nas trevas, né, pastor? É onde precisa. Onde brilha, né? Onde brilha. O pessoal né? quer ser usado, que é uma luz na igreja, né, nos cultos. É onde menos precisa ali, né? Sim. Dentro do templo. Sim. E é exatamente isso. Pastor, tem muita gente ali nos ouvindo, legal, sendo desafiada, né, para o novo, para ser usada pelo Senhor. Sim. Será que o pastor poderia orar por essas pessoas nesse momento? Amém. Uma alegria, né? Uma coisa que eu aprendi também aqui na igreja, assim, onde você estiver, na rua, em qualquer lugar, dirigindo, não vai fechar os olhos, né? Mas aonde você estiver, a pessoa chega, né? Olha, meu irmão, pastor, etc, estou precisando, eu estou com um problema assim, ora por mim. Não tem aquele negócio, tá, pastor? Beleza, pode deixar, eu vou orar por você. É agora vai mesmo. Embora. É agora. Amém. Aonde você estiver, né? Amém. Você tem um chamado de Deus, né? Você está com Jesus no coração, então você está 100% pronto, né, para usar, seja qual for o momento, né? E orar para a pessoa onde você estiver, no ônibus, né? Num restaurante, sem vergonha, depende do lugar que você está, não precisa fechar os olhos, ore a Deus de olhos abertos, às vezes você não pode mesmo fechar os olhos, né? Ore a Deus, Deus está vendo todas as coisas, vai abençoar. Amém. Então eu quero orar por você, amém. Que você tenha certeza no coração que nosso Deus é de perto, Ele é de longe, né? Ele está em todo lugar e Ele ouve a sua oração e está vendo a sua necessidade, né? Tenho certeza que se você tem aí uma necessidade de cura, né? Amém. Já fale para o Senhor aí qual que é a sua necessidade de cura, né? E nós cremos no Deus que cura, né? Aleluia. Deus que cura e cura hoje, cura agora, se é para você ou para um parente ou para um familiar seu, coloque diante do Senhor. Se é uma questão financeira, a gente tem visto muitos milagres financeiros nessa área que a gente atua. Amém. E Deus faz isso também. Amém? Amém. Quero orar para você. Coloque a sua necessidade diante de Deus, especifique ela e Jesus é a resposta para a sua vida. Amém. Então vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Amém. Obrigado por esse momento que o Senhor nos dá. Amém. Junto com esse casal abençoado aqui. Pai. Amém. Obrigado, Deus, pelas conexões que eles têm recebido. Pai. Amém. Conexões plenas que eles têm com o céu, conexões com pessoas. Amém. Pai, que eles sejam, pastor Gesiel, sua esposa, sejam enriquecidos com a tua graça. Amém. Que a luz que está sobre a vida deles possa, Senhor Deus, brilhar em toda parte daquela cidade, Pai, e alcançar pessoas e transformar a realidade de pessoas. Amém. Pai, eu oro por essas vidas que estão conectadas aqui, que estão participando desse momento, Deus, que elas sejam, Senhor, transformadas por Ti. Deus, que toda a tristeza, Pai, seja tirada em nome de Jesus, que toda a incerteza saia, Pai. Amém. Senhor, que toda dúvida seja arrancada, Amém. que toda culpa também, Senhor, seja tirada em nome de Jesus. Amém. Pai, que
sejam pessoas livres, sabendo que foram chamados para a liberdade no Senhor. Amém. Foram chamadas para uma nova vida, Pai. Amém. Eu oro também, Deus, por aqueles que estão doentes. Sim, Pai, sim. ministrando a cura em nome de Jesus. Em nome de Que Jesus. toda enfermidade saia em nome Sim, do Senhor. sim, sim. Enfermidade nos órgãos do corpo. nome de Jesus. Pai, saia em nome do Senhor Jesus. Enfermidade no sangue. Sim. Enfermidade, Senhor Deus, nas áreas que tem afetado essa vida, Pai. Em nome de Amém, Jesus. A cura, Pai, eu ministro a cura em nome do Senhor. Enfermidade, Sim. dor, dificuldade, problemas saiam em nome do Senhor nome Jesus. de Pai, Jesus. que teus filhos recebam aí no seu corpo a cura Amém. em nome do Senhor. nome Oro, de Pai, por essas vidas, pela sua família, pelos casamentos, ó Amém, Pai, pelo Senhor. relacionamento pais e filhos, os Amém, cônjuges. Senhor. Deus, dá a tua bênção e a tua vitória. Amém. Pai, que eles sejam prósperos, como diz a tua palavra. Próspero como é próspero a sua alma. Amém, Que haja saúde. Pai, Aleluia. abençoe este casal de pastores, abençoe essa Amém. família, abençoe essa igreja Amém. e essas pessoas que nos ouvem agora, Pai, e participam conosco aqui. Em nome de Jesus, Amém. Deus abençoe, Pai, cada um Amém. na sua individualidade, Pai, Sim, em nome sim. do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Pastor Legal, Aguinaldo, bom estar aqui. muito obrigado, viu? Obrigado. Uma honra Todos aqui. para nós. Que bom. Prazer estar, que você continue aí conectado com o céu e sendo abençoado pelo Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém. Mas essa mudança, meus amigos lá falavam que não, aqui que se desviou. De fato, é. É uma batalha. Em algumas transições é exatamente essa a impressão, se desviou mesmo. Sim, sim, Algumas pessoas até cortam relações, né? Não corta. Assim, se você não tiver um direcionamento de Deus, né? Uma firmeza no seu propósito e a ali. sua convicção, saber consegue. que você está servindo a Deus, você Desiste, né? desiste, né? Porque é uma Porque mudança. fica sozinho, porque fica sozinho. Fica sozinho, né? Porque é uma nova realidade, a cultura, um monte de coisa, né, José? Então tem que ter uma adaptação. Então, se você está no propósito, sabe que aquilo é de Deus, né? Você vai passar, né? Porque tem um período de reintegração, né? É um processo, né? Verdade. A nossa igreja era bem diferente naquela época, né? Eu cheguei na igreja, a nossa igreja tinha não tinha 3 mil membros ainda, né? Acho que uns 2.700, mais ou menos, né? Então eu peguei todo esse crescimento da igreja, né? Então, E, processo longo. e o Carlitos estava falando ontem que na transição, até nessa transição, muitas pessoas saíram. Perderam, né? O pastor falou, né? A gente tinha... Ele pegou a igreja com mais ou menos 600 membros, né? Que esse comecinho dele eu não peguei. Eu peguei e já estava... Na verdade, acho que eram uns 2.500 por aí. Mas estava ainda Já tinha acontecido a mudança, né? Da igreja lá menor no centro, né? Que a gente continua com a igreja a mesma coisa. Quando ele foi para José Long, que era uma oficina lá de mecânica, né? De loja concessionária, etc. Então nessa mudança, né? Deus deu a visão, o pastor, que ele foi para a igreja na beira da Dutra, né? Eu só falava, tipo assim, você tá doido, né? Perdeu a direção. Tá levando a igreja perde embora. Pessoas, né, Gisele? Perde porque às vezes as pessoas querem ficar naquele mundo dela que ela tem, né? Aquele espaço. Conforto, né? Você ficar em Jerusalém. Você só conhece aquilo, né? Se você não abre a mente, né? Pro novo. Vocês já estão acompanhando aqui muito tempo, né? Bom. Em termos de crescimento, né? E essas conexões, né? Se você está num lugar assim, porque Já sempre é importante aprender mais, né? Amém. E receber. Amém.